Tomar agora o teu lugar. Fala aí a pessoa do teu lado, diga assim: hoje Jesus vai te encontrar. Nós temos uma vez por ano o privilégio de ter como Zion Church ao redor de todas as localidades: São Paulo, Recife, Quito, Maceió, Lisboa, profeticamente Madrid, Genebra, tô jogando semente aqui. Mas hoje nós damos início como Zion Global a uma série chamada Eclesia. Para quem não sabe, um mês no ano nós paramos em todas as localidades e nós nos juntamos ao redor da mesma mensagem. É uma mensagem que eu particularmente estou com o coração cheio de expectativas para receber e também ministrar. É um mês onde a gente faz um combinado, onde tem alguns minutos de uma ministração ou de um ensino do nosso pastor sênior, pastor Teófilo Hayashi, que é o meu pai na fé. Então ele vai trazer um pouco daquilo que Deus tem falado ao coração dele, e depois também eu vou voltar aqui e a gente vai ministrar, e teremos ainda hoje a Santa Ceia. A gente não esqueceu que hoje é domingo de Santa Ceia, na nossa cultura aqui como Zion. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa hoje, e eu quero te convocar, eu quero te encorajar. Ao longo dessa série, eu quero te encorajar a abrir o teu caderno de notas, não o teu Instagram, não o teu WhatsApp, aquelas respostas lá você responde depois, e você começa a escrever aquilo que Deus vai falar ao teu espírito. Nós oramos muito a respeito dessa série como pastores da Zion, e nós cremos que ao longo desse mês o Senhor vai destravar algo novo na igreja, não só aqui em Lisboa, mas em São Paulo, em Quito, em Recife, em Maceió, em Campinas, ao redor de cada localidade. Então nós, mesmo distantes, nós estamos unidos no mesmo espírito e ao redor da mesma palavra. Então eu quero que você abra o coração. Eu sei que os primeiros minutos a gente vai entrar aqui por vídeo e eu já volto, mas rejeita qualquer distração, e eu quero contar com a tua fome. Quem está com fome pela palavra de Deus aqui? Então eu quero que você mergulhe aqui nessa palavra de Deus. Cara, pode receber, pode escrever, pode aplaudir, pode dizer amém. Nós estamos em casa e daqui a pouco eu volto para a gente continuar então a ministração e ter o momento de Santa Ceia. Nós fazemos isso uma vez um mês por ano, e eu tenho certeza que hoje Jesus vai te abençoar. Tá tudo certo em relação ao vídeo? Então pode soltar aí o vídeo e nós já voltamos. Olá, Zion Church, bem-vindos à nossa nova série Eclesia, as expressões da igreja. É isso mesmo, hoje nós começamos essa nova série, a primeira mensagem de 4, todos os domingos aqui no mês de maio, em todas as localidades da Zion. Nós vamos estar entrando na palavra para realmente entender o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre aquilo que nós somos. Nós somos a Eclesia. Nós vamos falar sobre essas 4 expressões, um para cada domingo, porque como você já sabe, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus menciona a palavra igreja, que está sendo traduzida como igreja, mas no texto original é eclesia. É a primeira menção da igreja neotestamentária na Bíblia. E ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia. Eu edificarei a minha igreja. Pedro tem uma revelação que foi dada a ele por Deus. Ele diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, em cima dessa afirmação, fala: sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. A igreja é de Cristo, não é de homens, não é de denominação, não é de seres humanos, é de Cristo. E quem constrói a igreja não somos nós, na verdade é Jesus. Então quando Pedro diz que tu és Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus pega essa verdade fundamental e diz: eu vou construir a minha igreja em cima disso. Então nós vamos ver o que significa sermos a eclesia e a expressão dela. Para começar, eclesia nada mais é
do que uma agência cultural. Naquela época, onde os romanos estavam conquistando todo o mundo conhecido, eles não tinham apenas a glória de conquistá-lo militarmente, eles também tinham uma glória de conquistá-lo culturalmente. Então eles enviavam os apóstolos, que eram os líderes da eclesia. Os apóstolos, aqueles que eram os almirantes dessas navegações, dessas agências culturais chamadas eclesia, eles levavam então a eclesia para ensinar esses povos ou novos territórios a pensarem como os romanos, a comerem como os romanos, a se vestirem como os romanos, a aprenderem a história dos romanos, a falarem como os romanos, basicamente uma culturalização. Então Jesus, ele pega esse termo, essa prática dos romanos e fala: eu também tenho minha eclesia, a minha igreja, e eu vou edificar ela. E eu e você fazemos parte então dessa igreja, dessa embaixada cultural que traz então o céu aqui na terra, e nós estamos construindo tudo isso em cima da fundação dos apóstolos e também dos profetas. Então, nessa série nós vamos falar como essa embaixada e ver como essa eclesia, essa igreja, essa agência da cultura do céu, ela toma expressões como de família, como de corpo, como de rebanho e finalmente a noiva do próprio Cristo. E hoje especificamente nós vamos falar sobre igreja. Igreja, uma expressão de família. O que significa nós como eclesia expressarmos então família. Então se você estiver anotando aí a mensagem, eu quero te encorajar, você está anotando. O título dela hoje é Eclesia, uma expressão de família. Eclesia, uma expressão de família, e o nosso texto-chave é Efésios capítulo 2, versículo 17. Acompanha comigo, Efésios capítulo 2, versículo 17. Abre e acompanha comigo a leitura que diz: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, presta atenção no versículo 19, que é o chave de hoje. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu e você, nós somos não pessoas estranhas, deixadas de lado, para fora da casa de Deus, para fora da família. Ele diz: vocês são cidadãos, concidadãos do reino, e vocês também são parte da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Paulo está falando aqui sobre essa igreja que tem uma forma, uma expressão de família. Uma igreja que tem Deus como o nosso Pai, Jesus como nosso irmão mais velho, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas algo que já de cara agride até a nossa mentalidade ocidental, uma mentalidade um pouquinho até individualista. Agora, eu lembro quando eu era um adolescente, saiu um filme que foi o maior sucesso até aquele momento, pelo menos, nas bilheterias do cinema, todo mundo estava falando sobre esse filme, e talvez você lembre desse filme. Se chama Titanic. Quem lembra aí do filme Titanic? Bom, a história de Titanic você sabe, é um navio gigante que falavam que era impossível se afundar, desafiaram até Deus e no final das contas aquele navio, na sua primeira jornada para cruzar o oceano, acaba então afundando, e foi uma tragédia histórica. Mas tem uma história no meio do filme, tipo um romance, que é de um cara chamado Jack e uma menina chamada Rose. E você lembra, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet foram os atores que acabaram encenando esses personagens, mas Rose, ela era a menina que entra num navio noiva de um outro cara. Esse outro cara se chama Cal, e Cal era um aristocrata, e Rose e sua mãe estavam realmente contando com esse casamento, especialmente a sua mãe, para que elas viessem ainda se manter na aristocracia britânica. E Cal seria esse casamento arranjado que manteriam eles
proveriam para que elas, a família de Rose, continuasse na mesma condição social e bem suprida. Mas você sabe que na história, Rose acaba seguindo seu coração, ela conhece então Jack no meio do navio, no navio e no meio da viagem, se apaixonam e ela acaba largando Cal para ter então esse romance que foi o filme com Jack. E todo mundo então na cultura ocidental aplaude Rose por ter seguido suas emoções e por ter seguido a sua paixão. Mas eu estava observando um texto sobre a igreja primitiva e o autor dizia que esse filme Titanic, se pudesse ser passado nos cinemas da época da igreja primitiva, lá de Atos, e obviamente não poderia, mas vamos supor, usa a tua imaginação. Se a igreja primitiva de Jerusalém assistisse esse filme do Titanic, eles ficariam revoltadíssimos com a decisão de Rose. Muito contrário a talvez a nossa sociedade e a nossa civilização ocidental. Porque Rose, no caso e na ótica deles, está abrindo mão do coletivo para ser egoísta e correr atrás dos seus próprios interesses. E eu sei que a Rose, enquanto ela escolhe Jack, a igreja primitiva pensaria que ela estaria então sendo egoísta por estar negando um futuro melhor para a sua própria família. Porque a ótica e a lente pela qual a igreja primitiva olhava e enxergava as decisões tinha a ver com família. Tinha a ver com o paradoxo de ver o coletivo acima do indivíduo. E era assim que a igreja naquela época funcionava. E quando a gente começa a pensar sobre a igreja nos dias de hoje, eu começo a lembrar que o nosso problema muitas vezes é que é semântico. É a questão da palavra igreja. Porque às vezes eu estou falando igreja e a pessoa do meu lado pode estar pensando uma coisa completamente diferente do que eu estou pensando. E quando você fala igreja para alguém, o que essa pessoa pensa? E o que é que você pensa? O que é que nós na Zion acreditamos ser igreja? Porque quando nós falamos igreja, biblicamente nós estamos falando família. E nós temos de entender que não somos uma mera associação religiosa, um estudo bíblico semanal, uma entidade sem fins lucrativos. Não, nós estamos vivendo e sendo de fato família, se é que formos seguir aquilo que a Bíblia nos ensina sobre igreja ou eclesia. Então eu quero entrar aqui em alguns pontos sobre o que significa nós vivermos eclesia na expressão de família. O primeiro ponto, se você estiver anotando, anota isso aqui. Eu quero falar sobre a igreja e os seus relacionamentos. Quais são os relacionamentos que acontecem dentro da igreja nesse contexto de família? E a primeira afirmação que é importante a gente entender é que a igreja não é como uma família. Escute bem. A igreja não é como uma família. A igreja é uma família. A igreja é uma família, é justamente isso que Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 28. Abre aí comigo, Romanos 8, 28. Paulo diz: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Agora, presta atenção no versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para pensar, aqui é o Pai, ele que está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que são os chamados, aqueles que foram vocacionados, e nós fomos chamados por uma santa vocação para vivermos para o Senhor. Ele diz: Deus, o Deus Pai, ele também chama-nos para sermos a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Nós temos uma família com um pai e com um irmão mais velho. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que Deus literalmente é o nosso Pai. Não é que ele representa o Pai, não. Ele literalmente é o nosso Pai de acordo com a palavra.
E Jesus é literalmente o nosso irmão mais velho. É verdade, você tem um irmão mais velho, o nome dele é Jesus, e nós literalmente somos irmãos e irmãs espirituais um dos outros em Cristo Jesus. É isso que a palavra está dizendo. E é importante que a gente entenda que quando a gente começa a enxergar essa eclesia, que Jesus falou assim, é minha e eu vou construir ela, a primeira expressão dessa eclesia é uma identificação da igreja primitiva como família. A gente vê isso aí logo em Atos 2, onde muitos vão falar, apontar, aqui começa a igreja neotestamentária. Abre aí comigo em Atos 2, versículo 42, diz aqui que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Parêntese aqui, um dos sinais de uma igreja apostólica é o sobrenatural, que estava muito palpável lá, tanto o ensino como o sobrenatural. E aqui tem a ênfase, aqui na Zion, de nós vivermos uma igreja que está vivendo na palavra e fluindo também no poder. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora, presta atenção no versículo 45. Eles acreditavam que eles tinham tudo em comum. Não era algo imposto a eles, como o Estado impõe em outros regimes aí que são tóxicos e matam e perseguem a igreja. Pelo contrário, é algo que é gerado pelo Espírito. O Espírito gerou algo na igreja de generosidade. O Espírito gerou algo na igreja de maneira espontânea e não imposta, de compaixão. E naquele contexto de família, assim como você tantas vezes já sentiu levado e constrangido por amor a ajudar um familiar teu, eles vendem suas propriedades, eles vendem seus bens e distribuem de acordo com a necessidade de um do outro. Então isso é um contexto de família, assim como familiares talvez podem até negar uma ajuda para aqueles que são de fora, mas quando é alguém da família é tão difícil você negar ajuda, não é verdade? Às vezes você não tem nem condição, não está no melhor momento, só que você vai fazer de tudo que você consegue para ajudar alguém da tua família. Esse era o contexto da igreja primitiva. Versículo 46, eles continuavam a se reunir todos os dias no pátio do templo, eles partiam o pão em suas casas. Eles tinham suas propriedades privadas, eles estavam indo de casa em casa, vivendo como família. Talvez você tenha uma família grande, que nem eu tenho, e às vezes você tem família grande, você vai na casa do teu primo, você vai na casa do teu tio, e você vai entrando e você se sente à vontade na mesa. A igreja primitiva vivia dessa maneira. E juntos eles participavam das refeições com alegria e singeleza ou sinceridade de coração. Olha que coisa incrível. Sabe, eu vejo a família tão presente na igreja primitiva que quando você começa a olhar Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê muito nítido Jesus falando sobre discípulo. O que significa você ser um discípulo? O que significa você ser um seguidor de Cristo? Até no livro de Atos você vê muito essa pauta do discípulo. Mas uma vez que a igreja primitiva, ela, entre aspas, pega no tranco, ela começa a fluir, e tal maneira que entra então agora os outros apóstolos com suas epístolas, que nem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e começam a exortar e direcionar a igreja, você começa a entender que, e percebe-se no texto, a substituição do termo discípulo pelo termo irmãos. E aqui a gente começa a ver a igreja tomando uma forma de família. E obviamente nós vamos sempre ser discípulos de Cristo, mas o que eu estou querendo aqui apontar é que no contexto da vivência da eclesia no primeiro século, eles se enxergavam como irmãos. Por quê? Porque família era o contexto de identidade da igreja primitiva. Agora, a palavra também já fala sobre isso lá em João capítulo 1. Abre aí comigo, João capítulo 1, versículo 12. Diz assim que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Presta atenção. Você que creu em Jesus, você é um crente. Você que disse sim à graça salvadora, você recebeu. Olha o que ele diz no versículo 12. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Não apenas obreiros de Deus, não apenas servos de Deus, não apenas discípulos de Deus. Nós somos tudo isso. Porém, uma vez que você está dentro de Cristo, em Cristo, você tem então o direito de ser filho de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Em outras palavras, teu vínculo com a família, com a eclesia, ele é um vínculo espiritual. Não é porque você nasceu na família biológica das pessoas ao teu redor, que estão sentadas aí com você nessa comunhão, na congregação. Não, mas porque você disse sim para Jesus. Eu disse sim para Jesus, você também disse sim para Jesus. O momento que a gente disse sim para Jesus, nós temos o direito e nós fomos inseridos não pela vontade de homem algum, diz aí João 1 versículo 13, mas pela vontade de Deus. Nós nascemos para dentro da família de Deus. Você não nasce apenas para uma nova vida, você nasce para dentro de uma nova família. Muitas vezes a gente tem uma ótica da graça como algo individual. E eu estou querendo aqui apontar para algo que é bíblico, que nós temos que enxergar a graça como algo coletivo. A graça me dá acesso a uma família. E uma vez que eu pertenço a Cristo, eu pertenço à sua família. E assim como uma família biológica, eu não sei se você tem irmãos, eu tenho uma irmã, eu tenho 4 filhos, então eu sei como que é. Nenhum dos meus filhos escolheu os seus irmãos ou a sua irmã. Eu não escolhi minha irmã não me escolheu. Deus decidiu, você vai nascer nesse ventre, para dentro dessa família, e você vai ter essa irmã, e você vai ter esses filhos, e o teu filho mais velho vai ter esses outros 3 irmãos mais novos. E da mesma maneira como acontece assim, e nós não escolhemos nossas famílias, nós também não escolhemos a nossa família espiritual. É a nossa família espiritual que é escolhida por nós. Por isso, olha para quem está do teu lado aí, agora, onde você está? E fala assim, que bom que Deus escolheu você para estar sentado do meu lado. Que bom que Deus escolheu você para ser parte da nossa família Zion. O Pai escolheu e o Pai que determinou os nossos irmãos. Então esse é o tipo de relacionamento que nós encontramos na palavra igreja, eclesia, como expressão de família. Nós temos literalmente um pai, nós temos literalmente um irmão mais velho e nós temos irmãos e irmãs nessa grande família, a eclesia de Deus. Então, o primeiro ponto a gente termina aqui falando sobre a igreja e as dinâmicas dos seus relacionamentos. E eu vou passar agora para o líder local aí, nesse campus da Zion, para dar sequência para a mesma mensagem. Glória a Deus, aplauda Jesus aí, muito bom. Quem que tem sido abençoado aí até então? Então vira aí pro teu irmão e fala assim, hoje você caiu do lado da pessoa certa. Agora fala assim, eu sou o irmão mais ungido da casa, profetiza aí. Então se o primeiro ponto da nossa mensagem foi a família e os seus relacionamentos, o segundo ponto da nossa mensagem global é a igreja e os seus compromissos. Fala comigo, compromisso. A verdade é que à medida que nós crescemos, mesmo fisicamente, você começa a assumir alguns compromissos. Eu lembro que alguns meses atrás, enquanto eu brincava com meu filho Josh, meu filho tem 5 anos, e nós brincávamos na sala e fez aquela bagunça com um monte de brinquedo, eu falei, ó filho, agora tá ficando já no horário da gente guardar os brinquedos e ir dormir. Aí ele olhou pra mim e falou assim, papai, hoje você vai guardar os brinquedos sozinho pela primeira vez. Ao mesmo tempo que você dá risada, e eu tentei segurar para não dar risada, porque assim, é engraçado, mas falei, filho, não, você já tem responsabilidade. Você já não é mais uma criança de 1 ano. Às vezes eu vejo alguns pais que não colocam limites ou não impõem responsabilidades, e isso é até mesmo prejudicial para o crescimento da maturidade da criança. E nós vemos, quando olhamos para a igreja de Jesus ao longo do Novo Testamento, você vê que era uma igreja que tinha compromisso, é uma igreja que estava nesse lugar de senso de
propriedade. É uma igreja que servia com tempo, com talento, com tesouro. É uma igreja que tinha tudo em comum. E nós vemos então, por exemplo, em Gálatas 6:9, você pode abrir aí em Gálatas 6, versículo 9 e 10. A palavra vai dizer o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos. Declare isso: eu irei colher no tempo devido. Então olha isso: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então nós vemos aqui que Paulo, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes você vai ter vontade de fazer o bem. Muitas vezes você vai fazer pensando na questão da colheita. Eu vou fazer o bem, eu não estou sentindo isso aqui, mas eu sei que é o princípio bíblico, e eu sei que se eu aplico esse princípio, seja de honra, ou seja de generosidade, ou seja de perdão, ou vamos falar a verdade, você sempre sentiu de perdoar alguém que te machucou? Aí você acordou assim: nossa, hoje eu estou com um sentimento bom de ligar para aquela pessoa e falar: olha, eu te amo. Não, mas o princípio do perdão aplicado, e nós temos então o Espírito Santo dentro de nós, que nos ajuda a não viver somente por sentimento. E a verdade é que criança faz aquilo que sente, mas adulto faz por responsabilidade. Muitas vezes você vai acordar num dia e falar assim: hoje eu não sinto de trabalhar. O que você vai falar? Você vai: olha, patrão, é o seguinte, eu sei que você vai me entender, hoje eu não sinto de trabalhar. Você faz isso? É claro que você não faz isso. Ou não deveria fazer isso, né, Zion Lisboa? Por quê? Porque você não é guiado por sentimento. Então Paulo diz: olha, enquanto temos oportunidade, temos então essa janela de tempo, quando você tiver oportunidade, faça o bem, você vai colher no tempo devido, mas em especial, faça o bem aos da família da fé. Você tem uma família, e muitas vezes a nossa mente é tão individualista, como o pastor Teófilo bem mencionou. Eu lembro que em 2011 eu fiz uma viagem de surf, é isso mesmo, eu surfava, eu fui para a Indonésia, eu fiquei um mês lá surfando, e de repente no terceiro ou quarto dia aconteceu um episódio, teve um tsunami na Indonésia. Vocês lembram que teve aquela história do tsunami? E aí de repente eu estou em Bali, era uma ilha que não foi atingida pelo tsunami, graças a Deus. Eu aqui estou falando com vocês hoje, essa manhã. Mas quando eu vi as notícias do tsunami nos noticiários lá da Indonésia, e o povo desesperado, e os acontecimentos ali varrendo aquela nação, eu falei: uau, graças a Deus que isso não me atingiu, e não teve nada em Bali. Eu simplesmente segui a vida, e fui surfar, e de repente, não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje. Uns 4 dias depois, eu abro o Orkut. Você lembra do Orkut? E quando eu abro o Orkut, tem um monte de mensagens de amigos meus e familiares dizendo: Eduardo, meu Deus do céu, manda mensagem, você está vivo? Eu comecei a perceber que o povo no Brasil estava desesperado, porque eu, na minha individualidade, não pensei no coletivo. E naquele momento caiu a ficha, e aí eu fiz uma ligação por Skype para minha mãe e para o meu pai, e quando minha mãe atende o telefone, ela começa a chorar e fala: meu filho, você está vivo? Eu falei: mãe, nem teve nada em Bali. Filho, a gente está desesperado, a gente está ligando para a embaixada do Brasil para saber se encontraram. Eu falei: meu Deus do céu, uma mensagem. Mas por que eu não pensei naquilo? Porque o meu primeiro pensamento foi: eu estou bem. E muitas vezes a falta de um pensamento coletivo nos impede
de caminhar como igreja para o novo de Deus. É tão interessante que em João capítulo 19, já no momento da crucificação de Cristo, no versículo 25, a palavra diz: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Presta atenção no comportamento do nosso mestre, o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Mesmo no momento de extrema dor, mesmo no momento da crucificação, ele olha então para Maria, a sua mãe, e diz: mãe, aí está o seu filho, dizendo sobre João, seu discípulo amado. E aí então ele diz para João: João, essa aqui é a sua mãe. E então você vê que logo em seguida, a sequência do texto vai nos dizer que daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. No momento de maior dor de Jesus, ele vai privar, ou ele vai apontar para família. O salmista nos ensina dizendo que Deus faz com que o solitário viva em família. Nós precisamos pensar dessa forma. Então nós vemos que é impossível eu crescer espiritualmente sem ter um compromisso com o todo, sem ter um compromisso com a família, sem ter um compromisso com a comunidade. Agora, em contrapartida a isso, nós vemos também a importância da vulnerabilidade, porque muitas vezes nós queremos estabelecer uma família ou criar um relacionamento na igreja e assumimos muitas vezes uma posição um pouco reservada. Eu entendo que tem a questão da personalidade, mas eu quero falar algo para você: não reduza o teu chamado profético à tua personalidade. Tem muita gente que fala assim: mas eu sou mais na minha, eu não gosto de falar em público. O pastor que vos fala aqui, ele é introvertido. Mas sério, pastor? Eu não gostava de falar em público. Só que você começa a assumir alguns compromissos e Deus muitas vezes vai te levando para um lugar que não está tão relacionado com a tua personalidade. Então você tem que deixar de olhar para você e começar a olhar para o todo e abraçar o quê? A vulnerabilidade. E dar abertura para o Espírito Santo fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer. Então, num contexto de família, seja você da Zion, ou seja um visitante, talvez você venha de uma outra igreja, e eu quero aqui agredir um pouco a tua personalidade. Não seja a pessoa que vai em alguma igreja e diz assim: eu até gostei, mas eu não consegui me relacionar muito bem, porque ninguém veio falar comigo. Tudo bem, isso acontece, eu sei que nós estamos em um processo de construção de família e de maturidade, mas quando entendemos que temos em Deus acesso ao mesmo Pai, eu posso sair então de uma cadeira da passividade e assumir uma cadeira de proatividade, e não esperar ser alimentado, mas então ser o quê? Uma conexão com outras pessoas. Porque até mesmo essa mentalidade tem a ver com você. Ninguém veio falar comigo. A pergunta é: você foi falar com alguém? Você conectou com alguém? Você abraçou alguém? Eu fui para o culto, eu estava desencorajado. Acontece muitas vezes. A pergunta é: você encorajou alguém? Então esse é o conceito de família que o Senhor quer nos levar, mas para isso é necessário vulnerabilidade. Eu lembro uma vez que o meu irmão mais novo me liga, o nome dele é Mateus, ele fala assim: Eduardo, eu só estou te ligando para avisar que eu estou trancando a matrícula da faculdade. Eu falei: como assim, Mateus? A faculdade cortou a bolsa e eu não tenho condição de pagar. Eu só estou te avisando em primeira mão para você não ficar depois impressionado quando a notícia chegar. Eu falei: pode parar, eu estou indo para a tua casa agora. Eu peguei o carro, saí lá do Morumbi, fui até a casa dele. Eu falei: primeiro lugar, a gente vai orar.
e vai crer. Se Deus está te direcionando a trancar a matrícula, amém. Agora você não vai ser movido pelo teu bolso, e a gente vai orar para ver o milagre. E oramos naquele momento, abençoamos os estudos dele, e aí depois que acabou a oração, o Senhor falou comigo. Eu não ouvi audivamente, eu não vi um anjo, simplesmente veio no meu coração: ele é meu irmão. Eu falei: seguinte, quanto tempo falta para terminar? Falta, sei lá, 1 ano e meio. Eu falei: 30% eu pego. Liguei para o meu outro irmão, o Henrique. O Henrique vai pegar 30%, os outros 40% a gente vai ver. Deus vai fazer, você não vai trancar essa faculdade. Aí ele hoje é um homem de negócio. Eu falei assim: agora você semeia no ministério do missionário. Não se canse de fazer o bem, no tempo devido você vai colher. Brincadeira, não foi por isso que eu fiz porque é meu irmão, mas ele foi ali vulnerável. Quantas vezes tomamos algumas decisões sem sermos vulneráveis, sem pedir conselho? A palavra nos diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então nós precisamos estar cercados dessas pessoas e ter essa vida de vulnerabilidade e entender, isso aqui é muito importante. Ame a tua família biológica, passe tempo com a tua família biológica, mas entenda que você tem uma família espiritual, e isso é tão evidente que em Mateus 12, a palavra vai dizer: falava ainda Jesus à multidão, versículo 46, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele, e alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Versículo 49, e estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Eu não estou dizendo que devemos negligenciar as nossas famílias biológicas, mas envolvê-las na construção do reino de Deus através da igreja. Isso é muito importante, porque existem extremos. Qual que é um extremo? Eu vou ficar enfiado na igreja e, cara, eu vou esquecer do meu cônjuge, e eu não estou nem aí para os meus filhos, e é igreja, burnout. Qual que é o outro extremo? Muitas vezes uma reação ao abuso deste extremo aqui. O outro extremo é: eu vou, eu recebo, eu volto, porque eu tenho uma família e uma vida para tocar. Aonde que nós queremos estar como igreja? Em um equilíbrio, onde aquilo que Josué declara no final do livro de Josué é tão verdade. Vocês fazem o que quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma das coisas que enche o meu coração de alegria é quando acaba o primeiro culto, e aí de repente eu vou almoçar rapidinho para voltar para o segundo culto, e o Josh fala assim: papai, eu posso ficar para o segundo culto? Eu falo: é isso, cara, é encontrar alegria no servir, alegria na comunidade. Não é um peso. Você não está nessa cadeira aqui essa manhã por obrigação, talvez, espero que não. Mas é você encontrar esse lugar de alegria, esse lugar de felicidade, onde nós estamos como família sendo vulneráveis e expandindo o reino de Deus na terra. Agora isso me leva ao meu terceiro ponto, e você vai entender o que esse terceiro ponto quer dizer: a igreja e as suas disfunções. Tem alguém aqui com uma família perfeita? Não tem. Todas as famílias têm problemas. Geralmente o teu irmão, brincadeira, né? Mas é interessante nós pensarmos dessa forma, porque como uma família biológica tem desafios, a família espiritual também tem desafios. E eu imagino que aqui essa manhã, muitos de nós já fomos machucados e até feridos na igreja. Vou fechar o olho aqui. Quem já foi machucado ou ferido na igreja? Tá. Abriu o olho, né? Acontece. Agora, se eu entendo que família é a maneira de Deus operar, e eu entendo que eu preciso ter compromisso, isso vai me levar então
a maneira que eu preciso me comportar na família enquanto esta família está em obras. Vira para o teu irmão e fala assim: tenha paciência comigo, eu estou em obras. Não é verdade? Isso não é verdade? Você não está em obras? Quem é casado falou com gosto essa frase, né? Nós estamos em obras. A família de Deus está em obras. E a boa notícia é que o Evangelho transforma as nossas vidas. Agora, nesse processo de transformação, eventualmente, você pode ficar um pouco entristecido. Eventualmente, você pode se sentir injustiçado. Eventualmente, você pode não apenas se sentir, mas acontecer uma injustiça com você. Agora, o que é importante nesse processo? Eu e você guardarmos os nossos corações. Por quê? Porque o que o inimigo quer fazer? Ele quer com que a nossa geração tente viver cristianismo em isolamento. E Salomão vai dizer em Provérbios que o tolo, ele se isola e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Quem que é a verdadeira sabedoria? Jesus Cristo. Paulo vai dizer aos Coríntios que Jesus é a sabedoria de Deus. Eu não quero me levantar contra Jesus, mas como é que eu me levanto contra Jesus? Será que eu fico de pé e falo: Jesus, eu e você aqui, vamos resolver essa... Não, eu me levanto contra Jesus quando eu tento viver o plano dele sozinho, em isolamento. Agora, qual que é a maior ferramenta do inimigo para provocar isolamento? A amargura. É uma raiz de amargura que brota e contamina a muitos, como o autor de Hebreus vai dizer. Então, se de um lado a amargura ela gera isolamento, o remédio para isso é o perdão. E você não consegue viver em família sem praticar o perdão. Eu quero dar uma dica aqui para os casados: seja rápido em pedir perdão. E também seja rápido em perdoar. E quando perdoou, ponto final e bola para frente. Por quê? Porque o perdão restaura o padrão. Nós vamos ver aqui em Colossenses 3,12. Abra comigo em Colossenses 3,12. A palavra diz: portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Fala comigo: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Aí a palavra diz no 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos repetir isso junto. Diga: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é que foi o perdão de Jesus sobre a tua vida? Ele falou: filho, eu te perdoo, mas olha o seguinte, amanhã eu vou te lembrar daquilo que você fez. Não, a palavra vai dizer que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, quando eventualmente algo acontecer contra você, perdoe, libere perdão. Não deixe o inimigo construir uma raiz de amargura. Enquanto orávamos por essa série, nós sentimos realmente o Senhor trazendo de volta a alegria de pertencer à igreja de Jesus. Era como se mantos que tivessem caído, pessoas que tivessem desanimado da igreja, o Senhor restaurava esses mantos que estavam jogados no chão, porque Ele trazia então essa restauração que vem através do perdão. É interessante que a gente esquece disso muitas vezes, e jingles e músicas gospel como Quem Me Viu Passar Pela Prova e Não Me Ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Isso não se parece com Jesus, que está no momento de crucificação, de dor, de ferida, e diz para aquele criminoso ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele consegue oferecer vida no momento de dor. O que sai de você? O que sai de mim no momento de dor?
Será que sai uma revolta? Será que sai um grito? Será que sai um sai daqui? E todos nós estamos em um processo, mas nesse processo, perdoe, e a palavra vai dizer aqui, suportem-se uns aos outros. Agora faz cara de crente e fala assim para o seu irmão, eu te suporto. É interessante que essa palavra suporto, em português, ela tem uma conotação um pouco mais pesada, parece que eu te aturo. Olha, eu não suporto, eu suporto ele, eu suporto você. Mas no original, quando Paulo diz suportem-se uns aos outros, mantenha o outro de pé. Eu não te deixo cair. É como, não sei se já pegou, acho que em Portugal não tem esse problema que eu tinha em São Paulo, o metrô lotado. Mas não sei se é tão lotado igual. É igual? É? Assim? Uma vez eu voltei do metro do jogo do Benfica, então eu tava assim. Quando o metro está vazio, ele vai sair, o que você tem que fazer? Segura. Quando o metro está cheio, meu irmão, você pode ficar tranquilo. Porque você não vai cair à direita, você não vai cair à esquerda. Muitos são as tentações dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Por quê? Porque tem tanta gente à tua volta que você não consegue cair. Suportem-se uns aos outros, não é aturar, eu vou te manter de pé, meu irmão. Você está pensando em desviar, eu vou te encorajar. Você está cansado, eu vou orar por você. Somos uma família, somos a mesma família. Você está triste, eu vou chorar com você. Agora, eu não consigo chorar com você se eu não souber que você está a chorar. Então não assuma que as pessoas ao seu lado sabem o que você passa. Seja vulnerável. E aí quando você conquistar, eu vou comemorar a tua conquista como se fosse a minha conquista, porque somos uma família. E a tua vitória é também a minha vitória. Essa é a família de Jesus. 2 Coríntios 1:3, a palavra diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, fala comigo, o Senhor me consola em todas as tribulações, para que Paulo está falando de propósito, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha o que Paulo está dizendo aqui, nós então recebemos consolo do Senhor durante as tribulações, para que também possamos consolar outras pessoas. O que uma mentalidade egoísta vai fazer? Eu tive só consolo de Deus no momento da angústia, agora Ele que se vire. Recebi do Senhor. Agora Paulo está assim, você que recebeu do Senhor consolo, entenda que esse consolo não é só para você. Agora quando tiver alguém a passar por uma dor similar, por uma dor parecida, com a mesma consolação que você recebeu do Senhor, você vai estender para aquela pessoa. É por isso que quando uma dor vira cicatriz, ela tem tanto poder. Por quê? Porque a dor é aquilo que ainda machuca. Só que é interessante que na ressurreição de Cristo, Ele diz para Tomé, olha, pode tocar nas minhas mãos, pode tocar no meu lado. Por quê? Porque agora era uma cicatriz. E a cicatriz, aquilo que foi ferida, mas havia cicatrizado, agora traria cura para a incredulidade de Tomé. Existem coisas que nós passamos em nossas vidas, dores, feridas, traumas, que quando abraçamos o processo do Senhor, de vulnerabilidade, de perdão e de comunidade, agora aquilo que te doía vira um elemento de cura para aqueles que estão feridos. É uma igreja curada, onde nós não vamos então, tem um termo no Brasil, não sei se é nojento no Brasil, vai ser nojento aqui, que é lamber ferida.
que junta as pessoas e começam a falar das dores e das dificuldades, e sim, tem momentos que é necessário botar para fora. Agora ora, libera perdão, e meu irmão, daqui para frente é outra história. Deixa Deus curar aquilo que te feriu, para que aquela ferida cicatrizada venha curar uma geração lá fora. Esse é o nosso Senhor. Então somos uma comunidade do Espírito Santo. Esse conceito de koinonia, fala comigo, koinonia. Os mais antigos vão lembrar de até uma banda no Brasil que chama Koinonia. O que é o conceito de koinonia? Comunhão. Agora, nós temos então, em primeiro lugar, a comunhão com o Espírito Santo. A palavra diz em 2 Coríntios 13:14, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Fala comigo, que a comunhão com o Espírito Santo seja em minha vida. O que Paulo está falando? Que vocês estejam tão próximos desse relacionamento com o Espírito Santo, que vocês sejam uma família, uma comunhão. Então nós somos a comunidade do Espírito, em comunidade com o Filho, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus. Então Deus nos chama para essa comunhão com Jesus, e nós temos comunhão com o Espírito, e agora por conta disso temos comunhão com as pessoas. Dividimos então as nossas propriedades, cooperamos então com o Evangelho e participamos do sofrimento e da glória de Cristo. Essa é a família de Deus. Essa é a igreja de Jesus. E essa manhã, enquanto falamos de igreja, enquanto falamos de família, nós iremos tomar a Santa Ceia com esse entendimento. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai passar por alguns versículos desse texto tão poderoso, de quando Paulo começa a explicar a respeito da Santa Ceia. Lá no capítulo 10, Paulo vai dizer que apontando para a Santa Ceia, que este é o cálice da bênção. Fala comigo, o cálice da bênção. Quantos aqui querem ser abençoados essa manhã? Amém? A Santa Ceia é o cálice da bênção. Agora, lá em 1 Coríntios 11, um capítulo depois, no versículo 17, a palavra vai dizer: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Vamos parar aqui. Imagina que tragédia você ouvir isso do seu pastor. Paulo está dizendo, eu não quero trazer agora um elogio. Por quê? Porque a reunião de vocês, igreja de Corinto, faz mais mal do que bem. Isso é importante entender. Por quê? Porque não é todo ajuntamento que é positivo. Existem ajuntamentos e comunidades, não estou falando de igrejas, eu estou falando de relacionamentos interpessoais. Existem relacionamentos que são tóxicos. Não é verdade? Quantos aqui já conheceram, não conhecem mais, um crente tóxico? Deus foi curando, tá? Poucas pessoas, glória a Deus. O evangelho em Portugal está bem avançado em comparação ao Brasil. Paulo está dizendo, olha, o ajuntamento de vocês, que era para trazer bênção, faz mais mal do que bem. Não é todo ajuntamento que traz bênção. Ele está falando, tem o que? Toxicidade, tem facção. A gente vai ver no versículo 18, em primeiro lugar eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, até aqui. Então qual que é a crítica de Paulo? Que apesar da igreja de Corinto ser uma igreja que se movia no poder, a igreja que ele fala dos dons, ele fala dos sinais, era uma igreja que faltava o entendimento do amor, que é o elo perfeito, como ele diz aos Colossenses, mas era uma igreja também que tinha tido a penetração e a infiltração de muita imoralidade, e uma das bifurcações do pecado da igreja de Corinto era a facção, que vai completamente contrário ao entendimento da igreja como família. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a igreja de vocês quando se reúne, existe divisão.
E ele já sabe, ele tem a revelação, o entendimento, a convicção que a igreja, quando se reúne, deve ser o quê? Família. Ele está dizendo, olha, eu vejo então uma divisão, eu vejo uma facção, eu vejo que existe então essas bifurcações. No versículo 21, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Isso é interessante, vira aí para o teu irmão e fala assim, espera por mim hoje. Esse versículo é interessante, você fala assim, cara, mas que fome é essa? Obviamente naquele tempo a ceia não era o pedaço de pão que a gente tem hoje aqui, o tanto de vinho, era um pouco mais de comida. Mas ele está dizendo aqui que quando eu como sem esperar pelo outro, novamente eu estou pensando em mim e não na comunidade. Eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero receber mais. Ele está falando, igreja, vocês estão se alimentando sem pensar nos outros. Aí ele vai falar o seguinte: assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. A própria ceia, entenda isso, a própria ceia, apesar de apontar primeiramente para Cristo, é um elemento que aponta para a coletividade. Ele vai dizer, ó, não pode ser, um se alimenta, um fica cheio, outro está com fome. Versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Vixe. Imagina esse povo pegando a carta de Paulo, tipo assim, Paulo mandou a carta, que delícia, vamos ler. Será que vocês não têm casa onde comer? Sabe por quê? Porque quem não come em casa faz papelão em público. Espiritualmente, quem não tem vida com Deus no privado não consegue se relacionar em comunidade. Então tem muita gente que vê a igreja, é um meio para eu me alimentar. Não, é um ambiente para você servir. Por quê? Porque comer você come em casa. Você tem Bíblia. Você tem Bíblia, você tem presença de Deus, você tem Espírito Santo. Aí Paulo está assim, não, vocês não conseguem esperar os outros, vocês não têm comida em casa. Agora, se eu como em casa, se eu estou seguro de quem eu sou em Cristo, se eu estou bem nutrido, bem alimentado, eu posso chegar no coletivo e eu consigo esperar, se for necessário, 20 minutos. Eu sei que 20 é bastante, mas para me alimentar. Por quê? Porque eu estou esperando o processo das outras pessoas. Eu não quero só o perdão sobre mim, eu quero o perdão sobre a casa, eu quero a bênção sobre a família, eu quero a bênção sobre o meu irmão. Deus, eu quero o meu milagre, mas eu quero o milagre sobre a pessoa do meu lado, eu quero a restauração sobre a família dele, eu quero o teu toque de cura sobre a vida dela. Esse é o Evangelho. Então Paulo diz, não pode ser sobre individualidade. Vocês não têm onde comer? Versículo 23, pois o que eu recebi do Senhor eu também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Mais uma vez, a gente vê aqui o poder do perdão. Por quê? Porque Jesus, na noite em que foi traído, o que ele faz? Ele simplesmente apresenta o maior sacramento do Evangelho numa noite de traição. O que poderia defini-lo como uma noite de dor? Não, foi uma noite de apresentar a ceia do Senhor. Na noite em que foi traído, ele então tomou o pão, dá graças. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Em alguns minutos você vai pegar os elementos nas mãos, um pedaço de pão que representa o corpo de Jesus, que foi partido, não só por você, não só por mim, por todos nós. E você também vai segurar um cálice que representa esse sangue de Jesus que foi derramado. E ele vai te falar o seguinte, quando vocês fizerem isso, vocês anunciam a morte do Senhor
até que Ele venha. Em outras palavras, você vai segurar em suas mãos um testemunho profético de que Jesus morreu, ressuscitou, foi elevado às alturas, está à direita do Pai e voltará em glória. O que Paulo está dizendo? Que quando você está na santa comunhão dos irmãos, você está com a Santa Ceia, aqui nesses elementos existe poder de ressurreição, existe poder de cura. Então ele vai dizendo: olha, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Fala comigo: a mim mesmo. Qual que é a postura? Não é pegar o cálice e falar assim: não acredito que ele vai tomar a ceia desse jeito. Aí você está examinando o outro. Você é responsável pelo exame do teu coração. Cada um... O que Paulo está falando aqui? Cada um no teu quadrado. Ele está falando: eu vou entregar a ceia. Eu não vou privar de entregar a ceia. Agora, examine-se cada um a si mesmo. E ele prossegue, ele vai dizer: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, tem muita gente fraca, tem muita gente enferma, tem gente que talvez está cansada espiritualmente. Por quê? Porque comeram do cálice sem discernir o corpo. O que Deus está trazendo nessa série sobre nós? O discernimento do corpo. Entender o que é igreja. Eu posso estar com um cálice na mão, mas eu quero ajudar o meu irmão, para que eu não quero comer primeiro. Nós queremos fazer isso em família. Então vou pegar esse elemento e falar assim: Deus, geralmente a gente fala assim: ó, você está com a ceia nas mãos e você vai ceiar, e é o momento do sacramento da Santa Ceia. Pergunte ao Senhor se tem algum pecado, algo que você cometeu, que entristeceu o coração do Senhor. Sim, faça isso. 1000 vezes faça isso. Faça isso para o resto da sua vida, em toda a Santa Ceia. Eu e você, todos nós. No entanto, não deve ser a única pergunta que fazemos ao nosso coração. A outra pergunta é: Deus, existe alguém que eu preciso me reconciliar? Eu quero discernir o corpo. Eu não sei se você já teve a terrível experiência de andar na sala de madrugada e de repente bater o dedinho, o dedo menor. Qual que é o nome? Como é que fala dedinho? Mindinho. Mindinho? É, mindinho. Aí você bate o mindinho na mesa. Quem que já passou por isso? Tem poucas coisas que doem mais do que isso. É quase que a dor do parto. O homem é exagerado, né? Tipo assim, o homem pega uma febre: meu Deus, chama a ambulância. A Kristen fala: você é muito exagerado, cara, quando você tá... É que ela não sabe o que eu sinto quando eu bato o mindinho. Terrível. Você bate o mindinho, o corpo sente. Não é verdade? Ai, a boca fala. Por quê? Porque ele está conectado ao corpo. O que é você viver a vida sem discernir o corpo? Não vira o corpo de Cristo, vira várias próteses. Não, tira, cara, tira. Eu vou fazer do meu... Não, suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas. Compaixão, mansidão, perdão. Quando pegarem a Santa Ceia: Deus, tem algo que eu cometi contra você, perdoa por isso, e por aquilo também. Deus, e agora... aqui na horizontal tem alguém... Não, aí não, Senhor. Aí é pesado demais. É um tempo de maturidade. É um tempo de resolver aquilo que ficou. É um tempo de olhar para frente. De entender que eu não estou
sozinho no mundo, lutando contra as trevas. Você está em família, você está em casa. Entenda isso, cara. Você está na sua casa. Não que você vai ficar aqui depois do culto e dormir aqui, mas esse ambiente aqui, você está em família. Ah, mas ninguém vai falar comigo. Vai falar com alguém. Ah, ninguém me abraçou. Abraça alguém. Fica de pé junto comigo, senão eu vou falar até 3 horas. Antes da gente pegar os elementos, feche os olhos onde você está. E você vai perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, tem algo que eu preciso pedir perdão ao Senhor? Como Paulo vai dizer, cada um examine-se a si mesmo. Dá liberdade ao Espírito Santo para ele fazer esse exame. Se você está aqui essa manhã, enquanto sondamos o nosso coração, e você fala: olha, eu preciso voltar para Jesus. Preciso voltar para Jesus. Ou preciso entregar minha vida para Jesus. Eu fui convidado, eu não entendo muito dessa parada de igreja, mas tem algo que invade o meu coração essa manhã. Se você precisa aceitar Jesus ou voltar para Jesus, aonde você está? Só levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Quero orar com você. Aleluia. 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 Você que levantou as mãos, quando você vier, quando todos nós viermos pegar a Santa Ceia, nós teremos pessoas ao lado das pessoas que estão entregando, e você fala: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. E nós queremos orar com você. Jesus está invadindo o teu coração agora. É um tempo novo. É um tempo novo. Não deixe de fazer isso. Nós queremos orar com você. Agora, onde você está, começa a falar: Espírito Santo, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão, talvez pela falsidade, pela imoralidade, pela mentira. A palavra diz que quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E agora, onde você está, também começa a falar: Senhor Deus, se tem alguém que você precisa liberar perdão, verbalmente, você pode fazer isso agora. Discerna o corpo de Cristo. Pode falar: Deus, eu perdoo. Talvez seja um líder que você já teve, talvez a tua mãe, o teu pai, talvez alguém que te causou muita dor, talvez um pastor. Eu não quero diminuir a tua dor. O que eu quero falar é que Deus ressignifica essa dor essa manhã, porque nós estamos na mesa com o Pai, e na mesa com o Pai somos uma família, somos todos irmãos. Você está em casa. Ó Deus, nós te honramos, nós te exaltamos. Enquanto entoamos a Ti esse louvor, pedimos: enche esse lugar com a Tua doce presença. À medida que os voluntários guiarem aqui, pode descer, pega a Santa Ceia. Não coma, a gente vai comer todo junto. Pode vir. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque demorou
Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. nós já iremos voltar a cantar essa canção. Mas mesmo antes de tomar a Santa Ceia, eu vou fazer algo que a gente não tem o costume de fazer aqui. Troque o cálice com talvez 3 ou 4 pessoas à sua volta, como uma família. Você que puder, só troca assim, troca aqui comigo, Marcelo. Troco. Alguém me ajuda, eu tô sozinho. Vocês estão sentindo o amor de Jesus aqui nesse lugar? Aleluia. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses elementos, por esse pão que representa o corpo de Jesus, que foi perfurado naquela cruz por cada um de nós. Tua palavra diz, Senhor, que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Deus, em nome de Jesus, enquanto comemos desse pão essa manhã, que o Senhor vai trazer cura na alma, cura nas emoções, cura de ansiedade, cura de dores, cura de enfermidade. Deus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua família,
E nesse momento, Senhor, nós oramos pelo poder da ressurreição invadindo este auditório, enquanto nós, como família, comemos deste pão que aponta para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pode comer do pão.